Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês, né, todos os Mizukages, né, da Aldeia da Névoa. Eu tô trazendo, né, todos os Kages, né. Dessa vez serão os Mizukages, né, que são os Kages da Aldeia da Névoa, né, que é um país, né, do país da água, que basicamente eles são muito ligados, né, a maioria dos seus ninjas de lá, eles usam jutsu, né, de estilo de água. Então vamos lá, né. Do primeiro ao último, né, que temos 6 Mizukages. Então, em primeiro, nós temos o Byakuren, que foi, né, quem fundou a Aldeia da Névoa e também quem unificou, né, e manipulou ali, né, administrou para que ela fosse, né, uma das 5 grandes aldeias ninjas, né, do mundo de Naruto. Foi durante o mandato dele também que ele criou, né, os 7 espadachins da Névoa, né, que vão, cada geração, iam tendo mais, né, até aquela em Boruto a gente viu, né, que eles queriam fazer isso de novo. E mostrou, né, que ele era também, né, um homem, né, que lutava muito pela sua aldeia, né. Tanto que quando o Kazekage, né, não queria assinar algumas coisas ali, o, o Byakuren, né, falou que não, que faria uma guerra, né, mas não deixaria, né, que outras aldeias, né, atrapalhassem, né, o seu país. Por ele ter criado, né, esses 7 espadachins das neves, né? Muita gente acha que ele tenha também um grande poder no Kenjutsu, né? E também que tinha a natureza dele, né? De água. Mas não sabemos, né? Qual os jutsu, né, que ele usava, né? E qual eram seus poderes. Mas ele era o primeiro Mizukage. E também foi dito, né? Que ele tinha um fascínio muito grande, né? Pelas bijus. Então, em primeiro, né? O primeiro Mizukage, nós temos o Byakuren. E já o segundo, né, a gente tem o Gegetsu Hozuki, né? Que basicamente ele era o segundo Mizukage, né? E a gente viu bastante dele, né? Lá na Guerra Ninja, né? Já que ele podia, né? Ficar de forma líquida, né? E forma sólida, né? Tinha também aquela névoa, né? Que ele utilizava, onde ele fazia um clone, né? Que podia lutar por ele ali. E tinha também, né? Ele era muito bom, né? No estilo água. E também ele tinha, né, uma invocação que era de um marisco, né? Que esse marisco usava um genjutsu, né? Que aparentava, né? Ter várias versões de si mesmo, né? Para ninguém achar, né? Qual era o corpo verdadeiro dele, né? Então era bem difícil. E ele conseguiu mesmo, né? Na forma de, de Edo Tensei, né? Fugir do selamento porque ele conseguia, né, molhar a água, né? E assim inutificar, né, a areia, né, do Gaara. Então ele era um ninja muito poderoso, né? Diz que ele tinha um poder incrível, tanto que ele rivalizou, né, com o ninja, né, da Aldeia da Pedra. Então, né, nós temos aí, né, o segundo Mizukage, o Gengetsu Hozuki. Já o terceiro Mizukage, a gente não tem nada sobre qual é o nome dele, né? E também nem qual é o poder dele. A gente só acha, né, que ele seja um espadachim e também que ele utilize, né, os jutsus, né, de estilo água. E basicamente a única coisa que nós sabemos é que foi durante o reinado dele que essa aldeia, né, da Névoa, ela começou a ser chamada, né, de Aldeia da Névoa Sangrenta. E outra coisa também é que ele mostrou ser muito duro e ele foi um dos ninjas, né, que acompanhou o primeiro Mizukage, né, na reunião dos 5 Kages. Então ele era um ninja, né, já tão forte já nesse tempo, né, que ele foi um dos guarda-costas. Então nós temos aí o terceiro, né, Mizukage, o que não sabemos o nome, né.
Agora, em quarto, nós colocamos o quarto Kazekage, o Mizukage, na verdade, né? É o Yagura, né? Que ele era uma criança que se tornou já o Mizukage, né? E ele tinha um poder, né? Que ele tinha duas naturezas, né? Ele podia fazer tanto jutsu de vento como jutsu de água, né? Muito poderoso. Dizem que, basicamente, né? Contra ninjas que utilizavam jutsu de fogo, né? Ele conseguia lutar com eles assim, mesmo estando em desvantagem, né? Com sua natureza de água. Ele, mesmo assim, o jutsu de água dele era tão poderoso, né? Que ele conseguia, né? Lutar contra as pessoas, né? Que ele estava em desvantagem, né? Utilizando o jutsu de vento e tal. E o jutsu de água, né? E uma coisa também, né, que ele é muito bom, foi que ele era um dos ninjas, né? Ele era um Jinchuriki do Isobu, né? E ele conseguia, né? Ou o Sambi, né? E ele conseguia controlar o poder dela muito bem, né? Tanto que ele foi um dos primeiros ninjas, né? Um dos primeiros Jinchuriki que conseguiu controlar, né? O poder da Biju e o poder da Biju dele, né? Ele conseguia utilizar tanto aqueles. Como o Naruto usa, né? Aquele estilo que ficava meio vermelho, meio preto, né? Ele conseguia utilizar facilmente porque ele controlava, né, a Biju dele. Só que uma coisa que aconteceu durante seu reinado, né, foi que o Madara, né, o Uchiha, ele se infiltrou na Aldeia da Névoa, né, tanto que disse que foi o tempo mais sombrio que tivemos na Aldeia da Névoa foi ele, porque ele se tornou, né, basicamente o Mizukage, né, até o Hoshikage Kizami chamava ele, né, de Mizukage, porque ele conseguiu controlar, né, o Yagura, né, através de um Genjutsu, né, até foi teve um dos ninjas lá da Aldeia da Névoa, né, e conseguiu perceber, né, que ele estava, né, usando não, que ele tava. Que o Mizukage, né, tava preso em um Genjutsu, e isso que fizeram para conseguir tirar, né, ele desse Genjutsu. Tanto que por isso que surgiu, né, tantos ninjas patifes lá na aldeia da Névoa, porque basicamente, né, quem era maligno tinha um espaço para fazer suas maldades, né, e quem não era tão a favor desse mal, né, que eles faziam, como tipo os Abusa, tentou fazer um motim, né, contra o Mizukage e não deu certo, né, porque ele não tinha poder para isso. Então o que aconteceu foi que o Madara, né, atrapalhou bastante, né, o reinado do Yagura. Por isso que tivemos dificuldades, né? Até na reunião do 5 na outra, né? Eles meio que falaram isso, né? E só, como o Yagura, né, só tinha 4 pessoas, né, que conseguiam, né, controlar muito bem, né, a sua Biju, que foi antes dele, né, o Madara e o Hashirama, e também o Naruto conseguiu depois, né, mas antes dele, né, só o Yujito, né, que controlava o Duas Caudas, e o Killer Bee, né, que controlou, né, a 8 Caudas. Então, de resto, todo mundo, né, vivia naquela briga com o Biju, né, tipo o Naruto, né, com a Kyuubi no começo do anime. Em quinto Mizukage, nós temos a Meiterumi, né? Que ela tinha uma coisa bem diferente, né? Porque todos os ninjas lá, basicamente, né? São de água, e ela né? O que cai dela é o jutsu de lava, né? Então é lava e vapor, né? Então é muito difícil lutar contra ela, porque basicamente, né? Ela tenta te derreter a todo momento. Então, basicamente, ela é um ninja, né? Muito, muito poderoso. E na reunião dos 5 Cactos, né? E também contra o Madara a gente viu, né? Que ela era muito boa de luta, né? Tanto que ela era boa no Taijutsu e também no Ninjutsu, né? Que era o do estilo lava. E em último aqui, né, na nossa lista, o último Mizukage que a gente viu, o sexto Mizukage, nós temos o Chojuro, né? O Chojuro, né, ele foi um dos guarda-costas, né, da Meiterun, quando ele foi lá para a reunião dos 5 Kages, e ela é uma das 7, né? Ele é um dos 7 espadachins da névoa, né? Utilizando uma espada, né, onde ele é basicamente que nem uma tesoura, né, ele utiliza o chakra, né, e consegue ir mais para longe ali. E ele além de ser um Mizukage bem poderoso, né? Ele, além de ser o guarda-costas, ele também ajudou bastante, né, na Guerra Ninja. Das 5 vilas, né? Contra o Madara. E ele foi aparecer até em Boruto, né? Naquele evento lá que o pessoal tava querendo fazer, né? Os novos 7 espadachins da névoa, né? Que é bem legal essa ideia. Mas do jeito que eles estavam fazendo era muito legal. Mas ele parece estar sendo, né, um ótimo Mizukage. Então é isso, galera. Esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Quem puder, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E se puder dar uma força nas minhas redes sociais, né, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Daí, jogo.